Depois que o rei Esaú descobriu que o rei Davi tinha sido ungido como rei, o rei Esaú passou para perseguir o rei Davi. Ele sempre lançou lança para cravar o rei Davi fugia e escapava. Louvado seja Deus. Depois o rei Davi reuniu um povo para andar com ele, sendo fugitivo, fugindo do rei Esaú. Ele foi ter com esse Filisteu, o rei da Filístia. E o rei da Filístia disse que Davi, tu vai trabalhar para mim. E ele botou o rei Davi para guerrear contra a nação vizinha. O principal do rei dos Filisteus era para o rei Davi guerrear contra Israel. E o rei Davi guerreava contra o vizinho de Israel. E ele falava para o rei da Síria que estava guerreando contra Israel. Louvado seja Deus. Depois ele parou de trabalhar para o rei dos Filisteus, voltou para a terra de Israel, mas sendo fugitivo do rei Esaú. O rei Esaú seguiu o rei Davi com seu exército, que ele queria matar o rei Davi. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Os dois iam se encontrar. Um ia pela montanha, o outro pela outra montanha. E os dois se encontrassem e ia travar a guerra. E o homem chegou e disse: Esaú, os filisteus invadiram a cidade. O Esaú voltou e pelejou contra o filisteu e venceu. E ele não teve como ele se encontrar com o rei Davi. Mas depois que ele venceu o filisteu, ele continuou perseguindo o rei Davi. E seu rei Davi, os dois escureceu longe de casa e tinha uma caverna. O rei Esaú entrou na caverna para dormir. E seu exército o arrodeou. O rei Esaú queria matar Davi, mas ele tinha medo do rei Davi. Ele orava para Deus entregar o rei Davi nas mãos dele para ele matar. E Deus entregava era ele na mão do rei Davi, para o rei Davi matar. E o rei Davi dizia: longe de eu ferir ungido de Deus. E o rei Esaú entrou na caverna e o rei Davi também entrou, ficou na parte superior de cima. E à noite o rei Davi desceu e cortou um pedaço da roupa do rei Esaú. Quando ele cortou o pedaço da roupa do rei Esaú, Deus deu um baque nas costelas do rei Davi. Louvado seja Deus. Cedo o rei Davi saiu para fora da caverna e depois saiu o rei Esaú. E o rei Davi disse: Esaú, rei meu senhor, eu não te matei porque eu não quis. E ele mostrou o pedaço da roupa do rei Esaú, que tinha cortado para o rei Esaú. O rei Esaú olhou para sua roupa estava cortada. O rei Esaú chorou e foi embora. Louvado seja Deus. Mas ele sempre continuava a perseguir o rei Davi. O rei Davi não tinha paz, o rei Davi. Porque o rei Esaú não queria dar paz para ele, deixar ele ter paz. E ele fugia, porque ele não queria matar o rei Esaú. Porque ele sabia, se ele entrasse em guerra contra o rei Esaú, ele matava o rei Esaú. Ele não queria ferir o ungido de Deus. E certa vez ele estava numa montanha, o rei Esaú em outra, e ele falou com o rei Esaú, se humilhando para o rei Esaú. E o rei Esaú disse: Davi, meu filho, promete que tu não vai matar a minha família. Jura que tu não vai matar a minha família. E o rei Davi jurou que não ia matar a família do rei Esaú. E o rei Esaú daquele dia em diante parou de perseguir o rei Davi. E ele foi para sua casa. E o rei Davi teve paz. Louvado seja Deus. O rei Esaú ia guerrear. Louvado seja Deus. E ele não tinha profeta para ele se consultar. E ele não podia pedir ajuda ao rei Davi. Antes o rei Esaú matou todo o feiticeiro lá de Israel. Teve um que escapou, que ele não matou. E quando ele foi guerrear na guerra que ele morreu, ele orou a Deus, Deus não atendeu ele. É que hoje o homem e a mulher devem fazer falar com Deus antes da corda apertar o nó. Que muitas pessoas só querem saber de Deus quando a corda aperta o nó. Mas você tem que clamar a Deus antes. Porque você clamando a Deus antes da corda apertar o nó, quando a corda apertar, vai ser fraquinho o aperto. Você não vai nem sentir. Mas se você deixar para clamar só quando a corda aperta,
é difícil Deus atender. Foi o caso do rei Esaú. Ele clamou a Deus e Deus não atendeu ele, porque teve chance de buscar. Ele só queria fazer o que Deus não se agradava. E na guerra, ele morreu na guerra. Ele clamou a Deus, Deus não atendeu. E ele foi à casa de uma feiticeira, não com traje de rei, para a feiticeira chamar o profeta Samuel, que o Samuel tinha morrido, já tinha morrido. E ela, nas magias dela, ela conheceu que era o rei Esaú. E ela deu um grito. Ele disse: não, eu não vou te matar. Eu quero que tu chames Samuel. E ela chamou Samuel. E Samuel subiu. E ela deu um grito quando ela viu Samuel. O Esaú disse: o que é? Tá vendo? Ele disse: é um Deus. Como ele é? Ele usa uma capa. O Esaú disse: é Samuel. E o rei Esaú prostrou com o rosto em terra. E o que nós devemos não fazer é se consultar com o morto, com a pessoa que morreu. Que não é o nosso parente que vem. É o inimigo das nossas almas que se transforma no parente nosso que morreu. Esse foi o caso do rei Esaú. Ele prostrou perante os demônios. E os demônios apareceram em forma de Samuel e não era o Samuel. E foi por isso que ele foi condenado. E falou o demônio por intermédio de Samuel, ali dizendo que era Samuel, mas não era. Disse que o rei Esaú ia morrer na guerra com o filho dele. E naquele mesmo dia o rei Esaú estava com ele, e assim aconteceu. O Esaú foi para a guerra, guerreou contra o celestial e ele morreu com 2 filhos dele. Louvado seja Deus. E depois de que ele morreu, o rei Davi passou para reinar em todo Israel. Que Deus tinha dado o reino de Israel para o rei Davi. Que Deus nos abençoe. Amém.